O mundo do futebol brasileiro está em polvorosa com rumores que ninguém esperava ouvir tão cedo. Hulk, o gigante do ataque, pode estar de malas prontas para vestir a camisa do Vasco da Gama. A notícia, que ainda carece de confirmação oficial, começou a circular em redes sociais e entre bastidores da imprensa esportiva, provocando uma reação imediata de torcedores e comentaristas. Imaginar um jogador da envergadura de Hulk, conhecido por sua força física, chute potente e presença imponente na área, vestindo o uniforme Cruz Maltino, é um cenário que mexe com a imaginação de qualquer amante do futebol nacional. As especulações indicam que, mesmo com sua trajetória consolidada em clubes brasileiros e internacionais, a possibilidade de um retorno ou uma mudança para o Vasco representa não apenas um impacto esportivo, mas também uma movimentação estratégica de marketing e visibilidade, tanto para o atleta quanto para o clube. O burburinho começou com fontes anônimas ligadas à diretoria vascaína, que teriam sinalizado conversas preliminares sobre um contrato que, segundo relatos, foge do padrão salarial tradicional do clube, gerando um misto de entusiasmo e curiosidade entre a torcida. O assunto do salário de Hulk, aliás, é quase tão bombástico quanto sua própria chegada. A informação que circula nos bastidores indica que o valor proposto seria fora do padrão para o clube, o que gera discussões intensas sobre sustentabilidade financeira e planejamento estratégico. Para um jogador que já brilhou em gigantes europeus, voltou ao Brasil com grande moral e ainda mantém a capacidade de decidir partidas, a ideia de receber uma cifra considerável não surpreende. Mas coloca o Vasco em um patamar de ousadia que poucos clubes do país se arriscariam a adotar. Além disso, a movimentação abre espaço para questionamentos sobre como o clube pretende equilibrar investimento e retorno esportivo, já que a contratação de uma estrela desse porte envolve não apenas salário, mas também premiações, bônus de performance e custos indiretos relacionados à visibilidade que o atleta traz. Para uma torcida, entretanto, esses detalhes passam a ser secundários frente à possibilidade de ver Hulk jogando com a camisa vascaína, algo que poderia mexer emocionalmente com cada setor do estádio, transformando jogos em eventos quase festivos e com cobertura midiática intensa. Os rumores indicam que o interesse do Vasco não se limita apenas ao aspecto esportivo, mas também à construção de uma narrativa de protagonismo no futebol brasileiro. A chegada de Hulk, um jogador que já atuou em clubes de alta visibilidade internacional e conquistou títulos importantes, poderia sinalizar uma nova fase para o time, reforçando a imagem de ousadia e ambição. Bastidores sugerem que a diretoria estaria disposta a negociar de forma criativa, explorando contratos com cláusulas flexíveis, participação em publicidade e ações de marketing que beneficiem ambas as partes. Essa abordagem inovadora, se concretizada, colocaria o Vasco em destaque não apenas na mídia esportiva tradicional, mas também nas redes sociais, atraindo a atenção de patrocinadores e ampliando o alcance da marca do clube. Ao mesmo tempo, fãs e críticos levantam hipóteses sobre como Hulk se encaixaria no esquema tático do time, considerando sua experiência e estilo de jogo, e se sua presença poderia transformar não apenas o ataque, mas também a postura do time em campo. Não é apenas o futebol que estaria sendo impactado, mas também toda a esfera emocional da torcida vascaína. O simples rumor de Hulk vestindo a camisa Cruz Maltina tem gerado discussões acaloradas entre torcedores, debates em fóruns, transmissões ao vivo e memes nas redes sociais. A expectativa, mesmo que baseada em especulação,
se mistura a memórias de outros jogadores icônicos que marcaram época no clube, criando uma narrativa que envolve nostalgia, desejo de protagonismo e ambição por resultados expressivos. Especialistas e comentaristas se dividem entre ceticismo e entusiasmo, questionando se uma contratação dessa magnitude é realista e sustentável ou se trata de um movimento estratégico para aumentar engajamento e mídia. Ao mesmo tempo, o próprio Hulk se mantém em silêncio, o que só aumenta a aura de mistério e a especulação sobre suas intenções e planos futuros, fazendo com que cada notícia ou rumor ganhe peso e gere ondas de discussão imediata no cenário esportivo. Além do impacto emocional e midiático, existe a perspectiva de um efeito prático em campo. Hulk, conhecido por sua força, velocidade e precisão, poderia transformar qualquer equipe em um candidato mais competitivo em campeonatos nacionais. Bastidores indicam que a diretoria do Vasco estaria considerando não apenas o desempenho individual, mas também o efeito motivacional sobre os demais jogadores. Especialmente jovens talentos que teriam a oportunidade de aprender e crescer ao lado de um atleta de renome internacional. A chegada de Hulk poderia gerar uma mudança de postura tática, ampliando opções ofensivas e permitindo que o treinador explore estratégias que antes seriam limitadas por recursos humanos ou experiência dos atletas. Nesse cenário, o impacto do rumor se transforma em especulação técnica, criando debates sobre formação, estilo de jogo e projeções de desempenho que tomam conta de canais de análise esportiva e conversas entre torcedores apaixonados. Por fim, há também o aspecto simbólico de um movimento como esse. A possível contratação de Hulk pelo Vasco transcende números e contratos, representando uma narrativa de ousadia, desejo de protagonismo e ambição no futebol brasileiro. Em tempos de discussões sobre equilíbrio financeiro, valorização do elenco e marketing esportivo, trazer um jogador do porte de Hulk poderia significar uma reviravolta estratégica, transformando a percepção do clube perante o cenário nacional e internacional. Rumores apontam que negociações avançadas estariam sendo conduzidas de forma discreta, mantendo o suspense e permitindo que cada detalhe vaze de forma controlada, alimentando a especulação e a ansiedade da torcida. Cada comentário sobre o possível salário, benefícios ou impacto em campo é amplamente discutido, gerando uma narrativa quase cinematográfica em torno da chegada do atacante. Até o momento, tudo segue como rumor. Mas a expectativa de ver Hulk no Vasco já é suficiente para movimentar conversas, fóruns e debates acalorados sobre o futuro do futebol no clube. Enquanto os rumores sobre Hulk no Vasco continuam a ganhar força, surgem especulações sobre o impacto que sua possível chegada teria na rivalidade histórica do futebol brasileiro. Bastidores indicam que clubes concorrentes estariam atentos a cada movimento da diretoria vascaína, monitorando não apenas negociações, mas também sinais de marketing e ações públicas que possam indicar avanços na contratação. A presença de Hulk, um jogador conhecido por sua força física, técnica refinada e habilidade de decisão em momentos críticos, poderia mudar completamente o panorama das competições nacionais, elevando as expectativas de torcedores, comentaristas e analistas esportivos. Mais do que simplesmente reforçar o ataque, a chegada de um atleta com esse perfil poderia influenciar o comportamento psicológico da equipe, aumentando a confiança coletiva e a ambição de resultados expressivos, algo que especialistas afirmam ser decisivo em campeonatos disputados ponto a ponto.
Rumores indicam ainda que a diretoria vascaína estaria planejando ações de marketing para potencializar a visibilidade da contratação, aproveitando a fama do jogador para atrair patrocínios, engajamento digital e atenção da mídia nacional e internacional, criando um efeito multiplicador que vai além da performance dentro de campo e transforma a especulação em uma estratégia de comunicação ousada e muito calculada. Além disso, existe uma intensa discussão sobre como o salário de Hulk poderia ser compatibilizado com a realidade financeira do clube. Fontes anônimas apontam que a proposta feita ao jogador ultrapassaria padrões tradicionais, incluindo bônus por desempenho, participação em campanhas de marketing e benefícios indiretos, que ampliam o impacto da negociação. Essa abordagem, segundo especialistas, poderia abrir precedente para negociações futuras com outros atletas de alto nível, mas também acende debate sobre equilíbrio financeiro e responsabilidade administrativa. Enquanto isso, torcedores debatem nas redes sociais se um investimento desse porte seria justificável, considerando a possibilidade de retorno esportivo e o impacto emocional da contratação. Alguns argumentam que a presença de Hulk poderia atrair novos sócios, aumentar a venda de ingressos e fortalecer a marca do clube, enquanto outros questionam se um contrato fora do padrão poderia gerar insatisfação interna ou comprometer a manutenção de outros talentos. A narrativa, portanto, se mistura com especulação financeira, gerando teorias sobre possíveis cenários que ainda não se concretizaram, mas que alimentam a expectativa de todos os envolvidos. Outra questão que não passa despercebida é a tática do time com Hulk em campo. Comentadores e fãs discutem como o atacante, conhecido por sua força, chute potente e presença imponente na área, poderia influenciar a dinâmica de ataque do Vasco. Rumores indicam que a diretoria estaria considerando estratégias para integrar o jogador de forma a maximizar sua eficiência, talvez reposicionando outros atletas ou ajustando esquemas táticos para explorar ao máximo suas características. Além do efeito imediato em gols e assistências, há expectativa de que Hulk influencie positivamente o desempenho de colegas mais jovens, servindo como referência e inspiração para talentos emergentes. O potencial de transformação não se limita à linha de frente. Bastidores indicam que a simples presença do atleta poderia alterar a postura defensiva e ofensiva do time, aumentando agressividade, confiança e ambição coletiva. Enquanto isso, torcedores e analistas continuam a especular sobre como a química entre Hulk e os demais jogadores se desenvolveria e se o clube seria capaz de extrair o máximo potencial de um investimento tão significativo, mesmo sem confirmação oficial da contratação. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O rumor também reacende debate sobre a importância de jogadores de renome na construção da identidade de um clube. Hulk, com sua história no futebol internacional e trajetória de sucesso no Brasil, simboliza mais do que habilidade técnica. Ele representa força, reconhecimento e a capacidade de transformar narrativas esportivas. Para o Vasco, trazer um atleta desse calibre poderia consolidar uma imagem de ousadia, ambição e competitividade, reforçando a ideia de que o clube não teme desafios nem movimentos arriscados. Fontes indicam que negociações estão sendo conduzidas discretamente para evitar exposição desnecessária, mas pequenos vazamentos continuam a alimentar a especulação.
gerando um ciclo contínuo de expectativa, discussão e ansiedade entre torcedores e mídia. Comentadores esportivos já especulam sobre possíveis impactos em campeonatos nacionais, Copa do Brasil e até projetos internacionais, destacando que a chegada de Hulk poderia ser mais do que uma simples contratação. Poderia ser um ponto de virada na percepção sobre a ambição e a força do clube. Por outro lado, surgem questionamentos sobre a compatibilidade de Hulk com a filosofia do Vasco. Embora seja um jogador experiente e talentoso, seu estilo de jogo, intensidade e personalidade exigiriam ajustes por parte do treinador e de toda a equipe, segundo rumores de bastidores. Alguns analistas acreditam que a adaptação poderia levar tempo e que o impacto inicial talvez seja mais psicológico do que técnico. No entanto, a expectativa de torcida e mídia cria uma pressão que, mesmo especulativa, pode moldar decisões internas e influenciar negociações futuras. Fontes internas mencionam que o clube estaria avaliando estratégias de integração e motivação, incluindo sessões de treinamento específicas e projetos de engajamento com outros atletas, para garantir que Hulk se adapte rapidamente e maximize sua contribuição. A especulação se intensifica à medida que cada novo rumor sobre o salário, benefícios ou participação em campanhas publicitárias é amplamente discutido, tornando a possível chegada do jogador um tema de debate interminável, capaz de gerar expectativa e ansiedade muito antes de qualquer confirmação oficial. Finalmente, a narrativa em torno de Hulk no Vasco se consolida como uma das especulações mais quentes do futebol brasileiro. Entre rumores de bastidores, comentários de especialistas e reações da torcida, a possibilidade de ver um jogador dessa magnitude no clube transcende o futebol em si, envolvendo aspectos financeiros, estratégicos e simbólicos. Cada detalhe sobre salário, impacto em campo e marketing é analisado, discutido e reinterpretado em fóruns, transmissões e redes sociais, criando um clima de suspense quase cinematográfico. Enquanto não há confirmação oficial, a especulação continua a crescer, movimentando torcedores, jornalistas e profissionais do futebol em torno de uma narrativa que mistura expectativa, desejo e curiosidade. Se Hulk realmente desembarcar no Vasco, os efeitos serão sentidos em múltiplas dimensões. Se não, a especulação já terá cumprido seu papel de gerar debates, engajamento e imaginação. De qualquer forma, o assunto promete continuar sendo pauta quente, transformando rumores em uma verdadeira história em construção dentro do futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!